Adriana Eu, que é o meu nome, para quem não conhece, já é um nome que não é um nome artístico, tampouco é o meu nome mesmo, né, como pessoa. Ele é um nome obra. E ele, enquanto obra, se propõe a criar esse ruído, esse estranhamento, quando o outro me chama de eu. E aí a gente vai começar a pensar essas relações que se dão no encontro. Então, bom, eu já falei um pouquinho, agora eu vou convidar a Cristina a se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você, o que você espera aqui hoje desse bate-papo. Eu continuo falando em seguida. Continua. E bom dia. Queria agradecer a convocação, né, para estar aqui, porque realmente eu estava de férias depois de 2 anos, né, pandemia, de muito trabalho. Eu estava de férias na Espanha e pensei em nem responder a Lara. Falei, que a Lara não sabe que eu estou de férias? E aí em seguida ela manda o áudio da Adriana, assim, me tomou, né? Eu parei tudo e ouvi 3 vezes em seguida, assim, fiquei absolutamente encantada com o que eu ouvi, porque a Adriana, ela na conversa, eu acho, aqui ela repetiu isso, eu acho muito bonito, ela pronuncia algumas frases e ela dá uma gargalhadinha de satisfação, que é uma coisa mais linda, né? E eu fui me envolvendo ali com a fala da Adriana e ela foi me esclarecendo várias questões da psicanálise. E a gente costuma dizer assim, um pouco do diálogo da arte da psicanálise, quer dizer, a psicanálise não visa interpretar o artista, muito menos sua obra de arte, né? Nem querer dizer o que o artista quis com aquilo, de forma alguma, não se trata disso, né? O psicanalista interpreta no divã, né? O diálogo é um diálogo que o artista, de alguma maneira, ele antecipa, né? E ele traz na cena algo que diz respeito ao sujeito, né? Ao sujeito, à subjetividade humana, quer dizer. E é interessante, que bom, que a arte, ela mostra exatamente, assim, o campo do humano, né? Porque ela mostra que a vida, né? A vida humana, ela é muito mais do que a satisfação das necessidades e tudo mais. Quer dizer, o fazer artístico traz essa relação do que é humano, né? Isso é muito interessante. E mais ainda, que é alguma coisa que a Adriana trouxe, eu estou me antecipando, acho que era legal você falar para as pessoas, porque assim, eu fui tomada pela sua fala e fui desenvolvendo algumas questões assim que ela esclarece a respeito desse diálogo da psicanálise com a arte. Isso. Tá bom. Bom, aí Lara me propôs, como ela mesma disse, fazer individual, e eu, acabei de completar meio século. Adoro falar 50 anos como meio século, porque meio século dá uma força e uma potência para 50 anos, né? E assim, quem me conhece sabe que eu não tenho nenhuma questão com a minha idade, sempre falei disso com muita naturalidade, em relação assim, não vou dizer tenho 40, tenho 43, não é essa a minha questão. A minha questão é que sou absolutamente apaixonada pela vida e fico sim contando ano a ano quanto tempo ainda tenho. Assim, é só isso. Quantas rugas a qualquer outro detalhe.
isso aí não me interessa ainda. Pode ser que lá na frente venha a me interessar, né? Venha a me preocupar, mas por enquanto não. Mas meio século chegou com essa questão de que talvez a gente pense 100 anos como um tempo de vida máximo, né? Então eu cheguei na metade. E aí essa metade me joga num lugar que eu conheço bem como artista, porque acho que não só como artista, como pessoa também, que é esse lugar da beira do abismo, né? Aonde a gente se vê de repente e aí você tem que segurar esse chão suspenso. Eu tenho algumas obras sobre isso. Acho que a arte na minha vida foi me ajudando, assim como a análise, a lidar com isso. Mas lugar nenhum, acho que de alguma forma foi acontecendo também por conta desse momento meu de meio século. Mas não só por ele, né? Porque muitas obras que estão ali na outra sala não são obras de agora. São obras de bastante tempo atrás, algumas de quando eu tinha 30 anos, né? Então, esse lugar é visitado por mim, esse lugar nenhum, em várias fases, e eu acho que aí eu estou pensando realmente o quão importante é a gente pensar o vazio, o lugar sem contorno, das incertezas, das dúvidas, da angústia, do não saber, como lugar para se perguntar: quem somos nós agora? Quem é esse que a gente está ou virá a se tornar? O que a gente quer? O que a gente deseja? De verdade, assim. E daqui a pouco, de novo, porque isso não é uma pergunta que se encerra, nunca. Isso é uma pergunta que se refaz ao longo da vida inúmeras vezes, assim. E não adianta fugir dela, porque ela bate na porta, né? Sempre. E aí eu acho que a arte, ela pode te dar essa visão, né, estética de que é possível afirmar esse lugar como uma potência, porque não há como escapar e você realmente só vai pertencer à vida, ao mundo, se você afirmar a sua singularidade, a sua diferença no mundo. E para isso você precisa passar por isso aqui. Não tem como, senão passando por isso aqui, senão tirando o pezinho do chão, senão mudando o caminho que alguém disse que você teria que fazer da forma como alguém disse que você teria que fazer. Enfim, como artista eu estou pensando tudo isso, essas obras todas que aqui estão, está pensando tudo isso. Enfim, eu acho que isso tem uma relação muito forte, claro, com a psicanálise. Se eu fosse resumir tudo que eu penso nas minhas obras, eu diria que eu penso as relações de um eu com o espaço que ele habita, com o seu tempo, de um eu com o outro, mas principalmente de um eu com ele mesmo. E aí todas as questões que vão permeando e atravessando
esse campo dos afetos. É isso, acho que eu já falei bastante desse lugar de suspensão, né, Há pouco tempo eu descobri que a escrita era um lugar muito latente em mim, mas adormecido há muitos anos. E por N motivos. E aí ela começou a sair desenfreadamente, eu comecei a danar, a escrever, que foi uma loucura, e eu não queria isso não, sabe? Eu estava muito bem no meu lugar de artista plástica, assim, da onde eu meio que dominava muito bem, obrigada, com todas as suas inseguranças, porque é sempre um frio na barriga, sim, é sempre... Não há como você achar que você já sabe como fazer, não sabe, mas você vai ganhando experiência, sabedoria, enfim, você, né? E a escrita não, a escrita era um campo completamente inseguro. Mas é isso, a gente é atirado, né? Assim, um empurrão, e quando você vê, você tem que escrever, porque aquilo é mais forte do que você. E aí eu comecei a escrever, e a escrita começou a embolar, como essas linhas estão emboladas, com o que eu faço esteticamente, e agora eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Existem obras às quais eu acho que o texto é parte delas. Existem obras onde o texto está inserido na própria obra. Ali a gente tem um bordado com a escrita, né, com algumas palavras, não exatamente um texto, mas com palavras. Então é isso, assim... É a gente pensar que o acontecimento, os atravessamentos, eles vão se dando, e que com todo medo, com todo susto, a gente vai incorporando. Acho que eu já posso passar. Sim. Na verdade, eu fiz alguns escritos, né, pelo efeito do seu áudio, mas acho que nem é o caso, né? Eu acho que a pergunta que cabe aqui é assim: quando você faz uma certa referência ao sujeito, isso aqui é o que se vive, né? Há um tempo de suspensão, né? Você fala de um tempo de suspensão. E uma questão, assim, foram várias questões que me captaram, né? Mas a Adriana fala no áudio uma coisa a respeito dos lugares, né? Ela diz assim, na verdade ela foi dizendo livremente e eu recolhi, né? Que ela começa a falar o nome da exposição, Lugar Nenhum. Depois ela fala do lugar que o artista transita para a sua criação, né? E depois ela diz ao redor do lugar nenhum. E eu fiquei pensando assim, que esses 3 tempos de lugares, eles falam também dos lugares que o sujeito habita, que o sujeito, que a subjetividade é constituída. Quer dizer, esse tempo inicial, esse tempo do lugar nenhum, é um tempo do desamparo, que o filhote do homem nasce no mais absoluto desamparo, né?
O bichinho, o animalzinho, ele nasce já sabendo procurar comida, sabendo se virar. O filhote do homem nasce de um desamparo radical. E o grito é a primeira expressão que convoca o outro, né? Vem me ajudar, porque se você não me ajudar, eu morro. E realmente é incrível, assim, porque na psicanálise a gente escuta muito, né? Quer dizer, uma certa queixa de um ponto de abandono, né? O outro sempre o abandonou em algum ponto. É verdade. Isso é verdade. Sempre o abandonou porque esse outro, ele nunca vai dar conta completamente daquele grito que pede ajuda alheia, né? Então, entre essa ajuda e o grito do bebê, há uma perda, né? Nenhum pai, nenhuma mãe é bom o suficiente para dar conta desse grito, né? Então, claro que esse amparo é necessário, senão a gente morre, né? Então, não existe o ser humano completamente abandonado, porque quem foi abandonado ou não nasceu ou morreu, né? Tem sempre alguma coisa de um amparo ligado, né? Para que a gente possa crescer, viver e fazer as nossas escolhas. Mas o desamparo, ele é estrutural, porque essa tentativa do outro cuidar, né? Ele vai deixando uma falta, porque ele não sabe exatamente por que aquela criança está gritando. Então, assim, quem cuida oferece, né? Claro que o leite acolhe, que os paninhos acolhem, que o denguinho acolhe, mas às vezes se trata de uma outra questão. Quer dizer, só para mostrar um pouco que o sujeito, ele tem na sua constituição uma falta, né? Que assim, se a gente for colocar numa imagem ou numa ideia qualquer, quer dizer, talvez a placenta represente isso melhor. Quer dizer, entre o bebê e a mãe, algo se perde para sempre. Esse objeto está para sempre perdido. E o que fica ali é um buraco, né? É um vazio. Esse vazio, vamos dizer, de alguma maneira, ele, em todos os tempos da Constituição, quer dizer, eu liguei essa história do lugar nenhum ao desamparo, a esse lugar que se habita, que o artista habita para a criação, como um tempo da angústia, né? Porque a angústia, eu achei interessante assim essa provocação do seu nome, né? Adriana, me trouxe duas questões, porque o eu é alguma coisa na Constituição que forma uma imagem, porque a gente nasce com um certo despedaçamento, né? E esse despedaçamento, ele é constitutivo e é para sempre. Não sei se vocês já pararam para pensar nessas bobagens que a analista pensa, mas a gente se vê em partes, né? A gente não vê a nossa face, não vê as nossas costas, a gente se vê por partes. E o filhote do homem também nasce sem essa imagem. Se você colocar uma criancinha, um bebezinho de 6 meses na frente do espelho, ele não sabe que é ele. Igual o cachorrinho na frente do espelho. Ele late achando que é um outro animal. O bebê é a mesma coisa. Ele faz gracinha ou chora achando que é uma outra criança. Quer dizer, é o outro que vem dar uma imagem. Olha, você é isso. Então, a gente tem acesso à nossa imagem pela via do espelho, né? E esse primeiro espelho é esse outro que diz. Então, esse posicionamento do outro que põe a criança diante do espelho e essas palavras proferidas para essa criança vão dando um contorno, né? E em geral, lá pelos 9, 10 meses, quer dizer, essa imagem, a criança se reconhece.
nessa imagem. Então, esse eu, essa imagem, ela faz uma certa unificação, ela unifica uma imagem. Mas essa imagem, ela é furada, porque isso que é dado não satisfaz aquele. Isso que a Adriana traz, que é sensacional, quer dizer, esse lugar dado pelo outro, que às vezes ele vem por uma certa violência, né, assim, violência simbólica, vamos dizer assim, ele não satisfaz. Então, essa imagem não satisfaz nunca, por isso que o ser humano é tão acossado com a questão da imagem, né, assim, porque ali porta um furo, né, um furo, mas ao mesmo tempo esse movimento de querer ser amado, né? O que será que o outro quer de mim no lugar dessa imagem? Então, de que maneira eu preciso me colocar para ser amado pelo outro, né? Então, essa questão da imagem, do eu, traz justamente esse paradoxo, ao mesmo tempo que unifica, né? Traz também esse ponto da angústia, porque é aí que se localiza a angústia, né? E o terceiro tempo que a Adriana traz é o contorno, né? Ao redor do lugar nenhum, que ela diz no áudio, e que eu fiquei pensando que isso tem muito a ver com a própria produção do sujeito, porque o sujeito nasce desse desamparo, a angústia está presente, e ao mesmo tempo ele acha uma maneira de lidar com a vida, de lidar com esse real, de lidar com o imponderável, de lidar com aquilo que ele não sabe, o indizível, aquilo que ele não sabe dizer. E ele vai construir um modo próprio de viver. É isso que os analistas chamam do sintoma. Então, o sintoma é algo muito próprio, né, como uma obra, quer dizer, qualquer lugar que a gente for, a gente vai reconhecer a obra da Adriana sem ter lido o nome dela. Quer dizer, esse estilo do artista, quer dizer, eu passo, às vezes, em alguns lugares, eu vejo a escultura do Vilar, sabe, assim, eu sei que isso é do Vilar, é o estilo, aquilo que é próprio do artista. E o humano também, quer dizer, ninguém, a Adriana tem um quadro ali dos botões, que eu dizendo a ela, quer dizer, eu achei super interessante que nenhum botão é igual ao outro. Isso aí é o sujeito. Cada um tem o seu sintoma, né? Tem algo que a gente compartilha com o outro, quer dizer, o sujeito é dividido, o sujeito é faltoso, tem imagem, tem simbólico, tem real, mas tem algo que é só do sujeito, que é o seu sintoma, que é o seu modo de lidar com esse imponderável, né? Então, nesse sentido, assim, metaforicamente, eu acho que o sujeito tem a ver um pouco com a obra de arte, né? O sujeito com seu sintoma, ele é efeito, né? Ele é o contorno. E é interessante que a Adriana fala uma coisa, que é assim, que as palavras não dão conta. Ela fala uma frase bonita assim, as palavras não dão conta, eu penso que as palavras não dão conta porque o meu campo é o campo das imagens, é ali que eu me faço ser compreendida. Não foi esse que você usou? Isso, você falou isso de uma forma muito interessante, e eu fico lembrando um pouco assim da psicanálise, assim, eu estudo Lacan, e o final da obra do Lacan, ele também vai se utilizar de algo que os artistas são os mestres nisso, na mostração, né? Ele também fica meio de saco cheio, cansado de fazer seus seminários, de escrever, de falar, porque as palavras são insuficientes, e ele passa a fazer uma certa mostração. E a Adriana traz algumas coisas para a gente, assim, que foi sensacional, né? Quer dizer, ela no áudio,
Eu acho que você devia, ou a gente deveria colocar esse áudio. Ela fala da exterioridade, né, daquilo que compõe a obra de arte, desse exterior. E eu fiquei pensando, né, assim, é um exterior que está dentro do sujeito. O Lacan faz um neologismo, ele chama estimo a isso, esse de fora que entra, né? Porque o sujeito nasce de alguma coisa que vem de fora, né? Só brincando, assim, nas células vegetais tem uma coisa que chama vacúolo, que é assim, uma coisa, um vácuo que é interior, que está na célula, né? Então tem a ver com o exterior, está na célula, e isso é inviolável, entende? Assim, então, assim, tem um buraco que habita o humano, que isso e não tem melhor maneira de falar do que essa utilização. Eu trouxe só uma rodinha, que o Lacan se utiliza muito das rodinhas de barbante. Primeiro, assim, que a estrutura do ser humano, ela é tórica, né? Como se a gente pensasse num pneu, que tem algo de fora que engloba, né? Então, é isso aqui como se fosse um toro. E essa questão, isso aqui, quer dizer, esse corpo, esse imaginário, isso que a gente chama de imaginário, esse corpo, é isso que vai dar uma consistência. Ele vai contornar, isso é um movimento que é um movimento da arte e é um movimento que estrutura o sujeito. Ele vai contornar o espaço vazio, esse lugar nenhum. Foi assim, foi isso que assim a sua fala me convocou a isso, né? A esse contorno, né? Quer dizer, quando a gente contorna, a gente tem um buraco, né? Contornado, que a gente chama isso aqui de simbólico, contornado pelo real, pelo imaginário, e você pensa no buraco, né? Tudo que é o buraco, quer dizer, como esse campo do real. Então, é um real que está incluído no sujeito. Eu acho que é isso que a Adriana quis dizer quando ela estava dizendo que é preciso que a obra de arte, né, que ela produziu essa exposição, de alguma maneira querendo preservar os lugares vazios, né? Quer dizer, então ela mostra aí que isso tem a ver com a gente, que assim, e aí eu fiquei pensando, né, um pouco assim, no desamparo, na inquietude, na angústia. Eu falei, puxa vida, né? A gente vive um mundo hoje que é uma falsa, que é uma grande mentira, essa ideia da felicidade, né? Assim, da felicidade de maneira mais boba do mundo, né? Assim, esse culto à felicidade, eu quero ser feliz, e aqui é agora, eu mereço isso, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Quer dizer, essa tentativa também o tempo inteiro de encobrir esse furo, essa imagem, né? E quanto mais o humano faz isso, mais ele vai para o pior, né? Não é à toa que a gente vive um tempo de melancolização, que a melancolização ela é efeito dessa tentativa do sujeito ficar tapando um buraco, né, que não se tapa. Então, a melhor maneira de poder viver, de alguma maneira, é ser amiga dele, né? É fazer desse buraco, dessa falta, desse vazio, o seu grande parceiro. E saber que isso é impossível de ser preenchido. E toda vez que você quer preencher, você pode cair nas questões mais da depressão, mais da melancolia, e das questões mais patológicas, vamos dizer, que dificulta o sujeito a andar na vida, andar com seu sintoma.
Outra questão, assim, a última, só para encerrar, que seu nome me trouxe, assim, um esclarecimento que o eu, Adriana, eu, aí, assim, me fez pensar que o artista, ele produz a sua obra, claro, a partir da sua subjetividade, das suas questões, e ele produz ali, a partir do seu sintoma, da sua angústia, algo do estilo dele, daquele sujeito. Só que quando ela põe isso aqui, eu vou me apropriar. Isso. Que eu fiquei feliz. Não existe Adriana sem eu. Assim, porque de alguma maneira esse próprio que é seu, que foi produzido por seu, ele vira comum. Então é esse objeto comum que de alguma maneira nos faz às vezes ficar em torno, a chorar como a Sandra, né? Assim, diante daquela obra da entrada. Isso. Isso, e vai fazendo a sua obra. Isso. Então o eu é você concorda com isso? Assim que esse eu, ele é um objeto comum, que a obra de arte de alguma maneira é um eu compartilhado. Então, por isso é importante que, porque quando fala Adriana, mas o mais engraçado, eu queria conseguir filmar, captar de alguma forma, quando eu me apresento, e aí qual é o nome? Adriana, eu. Aí a pessoa para, aí geralmente dá um passo para trás, é tão engraçado isso, assim, Adriana, aí vai chegando para trás, assim. Não, Adriana, você. Assim, como esse eu é defendido, né? Assim, mas é isso mesmo, assim, essa provocação de entender que a arte é uma coautoria também, né? Porque é da experiência de se ver também, enquanto espectador, alguém que participa, né? Alguém que está ali dentro do campo de experiência com a obra, com certeza.